Bom, pessoal, vamos dar continuidade ao estudo dos principais crimes contra o patrimônio, falando agora especificamente sobre o crime de receptação, que está previsto no artigo 180 do Código Penal, né, que é a sua previsão legal, que diz adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro de boa fé a adquira, receba ou oculte. E traz uma pena de reclusão de 1 a 4 anos e multa. Bom, aí nós temos um tipo penal que é dividido em duas partes, né? Nós temos a chamada receptação própria e temos a chamada receptação imprópria. Vamos começar falando sobre a receptação própria. Quem é que comete a receptação própria? É quem comete, pessoal, as condutas previstas na primeira parte desse artigo 180, né? Quem adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime. Professor, o que é adquirir? É obter, né? Seja a título gratuito, seja a título oneroso. E receber, professora, é qualquer forma de aceitação da posse, né? Que não seja a propriedade. É o que a doutrina entende. Transportar é você carregar, conduzir é você dirigir, ocultar é você esconder, né? E aí, pessoal, esconder, ocultar, transportar o quê? Uma coisa que sabe ser produto de crime, né? Coisa que sabe ser produto de crime. Então, pessoal, vai existir, para que exista o crime de receptação, é necessário que o objeto seja algo, produto ou fruto de crime. Então, é necessária a existência do chamado crime antecedente, que já eu vou falar mais sobre isso com vocês. Mas vamos lá, um exemplo de um caso concreto. Digamos que fulano praticou um crime de roubo de um veículo. E depois ele foi vender esse veículo a Maria. Maria, sabendo que era produto de crime, adquiriu ou recebeu aquele veículo. Então, ela praticou o crime de receptação própria. Crime de receptação própria, certo? Nós temos, portanto, necessariamente um crime antecedente. Porém, não é necessário um ajuste entre o autor do crime antecedente e o receptador. Então, pode ser que eu nem conheça, nunca tenha nem ouvido falar, nem sabia quem era essa pessoa que praticou o crime de roubo desse veículo, por exemplo, ou que praticou o crime de furto desse veículo. E essa pessoa veio me vender, me falou que era produto de crime, eu adorei a ideia e resolvi comprar, adquirir, mas não tive ajuste prévio com essa pessoa no momento em que ela praticou o crime antecedente. Então, não é necessário um ajuste entre o autor do crime antecedente e o receptador. Tanto é, pessoal, que pratica o crime de receptação aquela pessoa que se apodera de um objeto que tenha sido dispensado pelo ladrão em fuga, né? Sabendo que aquilo ali tem uma origem delituosa. Então, por exemplo, fulano roubou um celular e na hora que estava empreendendo fuga, deixou o celular cair. E eu vi tudo, vi onde o celular caiu, vou lá sabendo que a coisa é produto de crime e pego o celular, fico com ele para mim ou vendo para uma... Não importa. Eu sabendo que é produto de crime, eu adquiro aquele celular, eu recebo, eu transporto, eu conduzo, eu oculto aquele produto, eu estou praticando crime de receptação. Não é necessário um ajuste entre o autor do crime antecedente. Quer mais exemplo? O herdeiro. O herdeiro que sabe da origem criminosa daquela herança, daquela coisa que está recebendo de herança, adquire por sucessão.
Ele não tinha um ajuste com a pessoa que deixou a herança para ele. Não tinha ajuste. Não sabia que aquela pessoa ia praticar, em que momento praticou, etc. Só sabia que aquilo que estava recebendo por herança era produto de crime. E ele adquire, ele pratica o crime de receptação. Outro exemplo, o credor que aceita em pagamento algo que sabe ser produto de crime, também está praticando o crime de receptação, certo? Tudo isso que eu estou falando até agora na modalidade própria. E a receptação na modalidade imprópria, professora, é o que está na segunda parte desse artigo 180. Então, é o sujeito que influi para que terceiro de boa fé, adquira, receba ou oculte coisa, produto de crime, né? Então, aqui nós vamos ter um agente que vai influir, né, para que terceiro de boa fé adquira, receba ou oculte a coisa, produto de crime. Nessa hipótese, o agente não é propriamente o receptador, né? Não é propriamente o receptador. O agente aqui, nessa modalidade da receptação imprópria, o sujeito ativo, né, vai ser aquele que incute no terceiro essa ideia de adquirir, de receber ou de ocultar o bem que foi obtido por meio de alguma atividade criminosa, né? Alguns chamam de intermediário, né? Quem faz a intermediação entre entre a pessoa que praticou o crime antecedente e procura alguém para comprar, né, o produto do crime dessa infração antecedente. Faz ali como alguns dizem, o meio de campo, né? Fazem a mediação, arruma alguém para comprar. Esse terceiro estará comprando de boa fé, né? Quem estará influindo para que esse terceiro de boa fé adquira esse produto que sabe que é produto de crime? Quem influir é o agente, é o sujeito ativo dessa modalidade de receptação imprópria. Obviamente, aqui ele também sabe que a coisa é produto de crime. Sabendo disso, vai incutir na cabeça de alguém de boa fé para que adquira, receba ou oculte esse produto de crime, né? Então, logicamente, esse terceiro deve agir de boa fé. Se ele não estiver de boa fé, ele vai estar agindo como receptador próprio, vai estar praticando receptação própria, né? E aquele que influenciou vai responder como partícipe da conduta da receptação própria. Então, por isso que ele deve estar de boa fé para que o agente que incutir responda pelo crime de receptação imprópria. Se esse terceiro não está de boa fé, ele está praticando o crime de receptação própria. E aquele que influir para que esse intermediário vai ser o partícipe no crime de receptação própria, ok? Em todo caso, como eu coloquei aí para vocês, é necessária a existência de um delito antecedente ou precedente. Por quê, professora? Porque o objeto material do crime de receptação é uma coisa, produto de crime, né? E não necessariamente tem que ser um produto de crime contra um patrimônio, né? Não precisa ser produto de um crime contra o patrimônio. Pode, por exemplo, ser produto de um crime contra a administração pública, né? Que nós ainda vamos estudar. Pode ser peculato, corrupção passiva, concussão, contrabando, descaminho, enfim. Ok? Não é necessário que seja produto de crime contra o patrimônio. A norma penal diz apenas que saiba ser produto de crime, não especifica o tipo de crime, mas tem que ser crime. A doutrina majoritária e o entendimento jurisprudencial majoritário é que não entra aqui contravenção penal, algo que seja produto de contravenção penal. Fato que vai receptar, o fato se torna atípico, porque aqui o legislador amarrou que só pode ser produto de crime o objeto
material, né, da receptação. Então, aqui não entra o entendimento majoritário da doutrina da jurisprudência, não entra o produto de contravenção penal. Pois bem, em todo caso, é necessária a existência de um delito chamado delito antecedente ou precedente. E cuidado, o crime de receptação é sim um crime autônomo. É sim um crime autônomo. Porém, ela também é um delito acessório, sucedâneo ou consequencial. Vixe, como é ruim esse marca-texto aqui no mouse. Ou consequencial, tá? Por quê, professora? Né? Porque é uma denominação que se dá para aqueles chamados crimes parasitários. Por quê, professora? Porque a existência dele depende da ocorrência de um crime anterior, né? Como eu já disse para vocês, precisa da existência de um crime anterior que pode ou não ser um crime patrimonial, tá? E aí eu coloquei para vocês, existe receptação, seja própria ou imprópria, de coisa, produto de ato infracional? Ato infracional é aquele praticado por criança ou adolescente, né? E aí, então, criança e adolescente não praticam crimes, praticam atos infracionais. E nesse ponto aqui, a doutrina diverge, né? Nós temos, por exemplo, o Fragoso, que diz que como a lei refere-se somente a crime, não faz referência a ato infracional, então se alguém recepta, por exemplo, um veículo que foi furtado por um menor, né, de 18 anos, uma pessoa que tem, por exemplo, 17 anos, ele não praticou crime, ele praticou um ato infracional. Alguém recebeu o produto daquele crime, aquele veículo, no exemplo que eu estou dando, não cometeria o crime de receptação, seria uma figura atípica. Já tem outros doutrinadores, como Noronha, que discorda, né? Ele diz que se a ação principal, né, que ele chama, a ação principal, ele está se referindo ao crime antecedente. Se for praticado por um indivíduo sem imputabilidade, essa ação penal em si, essa ação em si, essa conduta em si não é punível. Mas a receptação do produto daquela conduta é punível, né? Então, ele diz que o crime não desaparece porque exclui-se a responsabilidade de quem o praticou. Pois bem, existe essa divergência, né? Eu quis trazer só a título de um plus para vocês, de algo a mais, para tornar o estudo da receptação um pouco mais interessante, né? E aí, depois nós vamos ver que eu concordo particularmente com Noronha, porque ele diz lá no 181, nós ainda vamos falar sobre ele, que a receptação ela vai ser punível ainda que o autor do crime anterior seja isento de pena, né? Em razão da disposição lá do 181, como eu ainda vou conversar com vocês. Beleza? Outra coisa, professora, pode existir receptação de coisa imóvel? Imóvel? Bom, o STF diz que não, né? Ele diz que somente coisa móvel pode ser objeto material do crime de receptação, seja própria, seja imprópria. Quanto ao talonário de cheques, tem um entendimento do STJ que entende, né? Ele já afirmou, na verdade, essa tese do STJ, de que o talonário de cheque tem valor econômico, por isso que o talonário de cheque pode ser, sim, objeto do crime de receptação. Que mais? O STF já decidiu que o princípio da insignificância é incompatível com o crime de receptação, ou seja, ao crime de receptação, seja ela própria ou imprópria, não se aplica o princípio da insignificância, né? Eles colocam como justificativa, o STF, que o delito de receptação, ele traz ele traz consigo um enorme número de outros crimes, né, antecedentes, que podem ser, inclusive, mais graves. E que são nesses crimes, né, na receptação,
que os sujeitos encontram incentivo para a prática de outros crimes diversos contra o patrimônio, né? Justamente para depois tentar vender o produto daquele crime, né? Por exemplo. Então, é nesse contexto que teria a reprovabilidade da conduta, né? E não se aplica o princípio da insignificância, tá? E outra coisa também, não importa se a coisa é genuína, transformada ou alterada, né? Sendo proveniente do delito, não importa. Então, proveniente do delito pode ser o quê, professora? Pode ser o dinheiro obtido por meio dele, né? Pode ser o dinheiro em si, perdão, o dinheiro advindo da venda da coisa, né? Da conduta anterior. A lei não exige essa proveniência imediata, né? Então, a pessoa pratica o crime receptando o próprio veículo, a pessoa pratica o crime aceitando o dinheiro da venda daquele bem que foi receptado. Então, por isso que, inclusive, depois eu vou conversar com vocês da chamada receptação da receptação. Bom, sujeitos do crime. Pessoal, o sujeito ativo do crime pode ser qualquer pessoa, com exceção do coautor ou partícipe do crime anterior. Por quê, professora? Porque se, por exemplo, alguém, após furtar um determinado bem em companhia de outras pessoas, adquire a sua cota, né, correspondente, comete o chamado pós-fato impunível, que vocês já estudaram em Penal 1. Pós-fato impunível, né? Então, o concorrente, o coautor ou partícipe, na hora que ele recebe a sua cota referente ao crime antecedente, ele não comete crime de receptação. É pós-fato impunível. Bom, excepcionalmente, coloquei aqui a título de pesquisa, né? Se é possível figurar como sujeito ativo o proprietário do bem. Vocês vão pesquisar sobre isso e nós vamos discutir sobre isso, tá? É possível figurar como sujeito ativo do crime de receptação o proprietário do bem, né? E o sujeito passivo, professora, vai ser o mesmo do delito antecedente, né? Até porque, professora, pessoal, se você analisar o crime de receptação, você vê que a receptação, ela prolonga ou mantém, ela perpetua a situação ilícita criada pelo crime anterior, né? Em prejuízo daquela vítima, da vítima do crime anterior. Por isso que o sujeito passivo é o mesmo do delito antecedente. Que mais? O bem jurídico, né? O que é que a norma penal busca proteger? É o patrimônio, né? Se busca garantir a inviolabilidade do patrimônio com essa incriminação. Secundariamente, também existe aí a proteção à administração da justiça, né? Por quê? Porque a ação do receptador causa um embaraço à atuação da administração da justiça, né? O caput, ele é punido a título de dolo, né? O agente tem que ter certeza da origem ilícita, né, criminosa daquela coisa, tem que ter o dolo direto, né? Depois nós vamos falar da receptação culposa, que é lá do parágrafo 3º, né? Se o agente tem dúvida, dependendo da circunstância, vai poder configurar o crime de receptação culposa. Aqui no caso, então, para a configuração da modalidade do caput, seja a receptação própria ou imprópria, é necessário que o agente tenha o dolo, né? Ter certeza da origem criminosa da coisa. Exige-se também, pessoal, a presença do elemento subjetivo, né? Que seria o quê? A intenção de obter algum proveito próprio ou alheio. Significa, pessoal, que não basta esse agente adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar a coisa proveniente de crime. Não basta isso. É imprescindível que, com isso, o agente busque
vantagem, né? Seja para ele, seja para um terceiro, né? Se ele agir simplesmente como um auxiliar do autor do delito antecedente, ele vai praticar um outro crime que é o chamado favorecimento real, que depois eu vou colocar para vocês pesquisarem a respeito da diferença de um e de outro, né? Quando ele é apenas um auxiliar do crime antecedente, ele pratica o favorecimento real, ele não pratica receptação. Bom, quem recebe um objeto proveniente de delito, né? Recebe de boa fé, aí depois fica sabendo da origem viciosa, origem ilícita desse bem e oculta essa informação. Ele deve responder como receptador, ele pratica o crime de receptador. A doutrina vem entendendo que não, que ele não responde, não haverá receptação. Por quê? Porque o dolo do agente deve necessariamente preceder, né, vir antes ou ser contemporâneo a qualquer das condutas previstas no tipo penal. Senão, o fato seria atípico. Então, no momento em que ele está adquirindo, recebendo, transportando, conduzindo, ele já tinha que ter esse dolo. Se o dolo surge apenas depois, não teríamos aqui o caso de crime de receptação, né? O que Hungria chama de dolo subsequens, o dolo subsequente, né? Então, por exemplo, alguém adquiriu ou recebeu algo de boa fé e aí posteriormente fica sabendo que aquilo ali é produto de crime e ele não restitui, continua com a coisa, né? E aí a doutrina vem entendendo que, como o dolo não era anterior, como o dolo não era contemporâneo à realização da conduta prevista no tipo penal, não há que se falar em crime de receptação. Quanto à consumação e tentativa, né? Na receptação própria, que é crime material, ela se consuma no instante em que a coisa é incluída na esfera de disponibilidade do agente, né? No momento em que ele tem a posse da coisa. Nas hipóteses de transportar, conduzir ou ocultar, nós temos um crime permanente, pessoal. Então, aí é possível a prisão em flagrante do sujeito a qualquer momento. Na modalidade imprópria, né, de receptação, nós temos um crime formal. Basta o quê? A influência do agente sobre o terceiro de boa fé, né? Basta que ele influencie. Influenciou, pronto, o crime está consumado, tá? E aí a doutrina coloca que a tentativa seria admissível somente na modalidade de receptação própria, né? Alguns discordam, dizem que também é possível na receptação imprópria, né? Eles colocam que é possível que o intermediário busque influir no convencimento de um terceiro de boa fé por escrito, né? E aí a execução do crime admite fracionamento. Caso, por exemplo, essa carta seja interceptada antes de atingir o destinatário, teríamos a tentativa, né? Então, são entendimentos sobre a possibilidade ou não de tentativa. Próxima aula, nós damos continuidade ao estudo da receptação, pessoal, do crime de receptação. Bons estudos!